Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e estou de volta com mais um vídeo da nossa série de Google Earth Engine. Hoje eu vou mostrar como faremos a extração de uma série temporal do índice NDVI, que é uma ferramenta muito interessante quando queremos acompanhar o desenvolvimento da vegetação ao longo de um período de tempo. Tá? Então acompanhe aqui comigo que irei mostrar o passo a passo. Bom pessoal, estou aqui na tela inicial do Google Earth Engine. Tá? A primeira coisa que deveremos fazer é definir nossa região de estudo. Então, para isso, a gente pode usar a própria navegação do mapa aqui, tá? E escolher uma região. Eu vou pegar uma que é aleatória. É possível também selecionar o modo de visualização aqui em satélite, que facilitam as coisas, tá? Eu vou pegar essa região e desenhar um polígono no qual será feita a análise. Tá? E tem duas formas. A gente pode fazer um retângulo, tá? Através dessa ferramenta, ou desenhar vértice a vértice com essa ferramenta. Eu vou pegar um retângulo aqui, vou clicar e arrastar, soltar, ele já cria para a gente aqui em cima uma variável que contém essas informações com 4 vértices aqui no caso. Né? Então, se eu clicar aqui nessa setinha, ele vai abrir as propriedades desse objeto que criamos, tá? As coordenadas, latitude e longitude. Tá? E ele criou o nome dessa variável como geometry, que é possível alterar. É só escrever aqui, então colocar aqui local, vou chamar de local, dá um enter, ele já troca para a gente. Tá? Agora, o que deveremos fazer é carregar a nossa imagem de satélite, que iremos utilizar o Sentinel-2. Para isso, a gente pode escrever aqui no search, na busca, Sentinel-2. Ele já vai carregar aqui os rasters, todas as imagens que existem dentro do satélite Sentinel. Tá? Eu recomendo usarem essa Harmonizer de Sentinel-2, ela é a mais atualizada e já tem os dados com correção atmosférica, né? Ela é um level 2A, então os dados já estão em reflectância de superfície. Tá? Então se eu clicar aqui, ele vai abrir para a gente algumas descrições das bandas que existem aqui, as propriedades da imagem, tá? Termos de uso, mas isso aqui para agora não é importante. O que é importante é esse código aqui, que a gente vai colar lá, que ele vai trazer toda a coleção de imagem do Sentinel-2. Tá? Então, você pode selecionar e copiar o texto, ou clicar nesse ícone, que ele já copia para a gente. Tá? Após copiado, pode fechar aqui, em Close, e vamos colar o nosso código aqui na primeira linha. Tá? Copiado o código, a gente vai precisar criar uma variável que a gente vai salvar essa coleção de imagem. Para isso, a gente escreve var, espaço o nome que a gente vai dar para ela. No caso, eu vou chamar de Sentinel-2, espaço igual e o nosso código. Tá? Então, tudo isso aqui vai ser gravado na variável Sentinel-2. Tá? E sempre que a gente encerra uma linha de comando aqui no JavaScript, a gente encerra com ponto e vírgula, para falar para o sistema que o comando se encerra aqui. Então, até aqui não vai acontecer nada. A gente precisa colocar alguns filtros nessas imagens para que a gente use somente as imagens que estão aqui dentro deste quadrado que desenhamos. E também um filtro de data, para que a gente use somente as imagens no período que desejamos. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer 2 filtros aqui. Então, antes do ponto e vírgula, logo após o fechamento do parênteses, a gente vai pôr um ponto e escrever o nome da função de filtro. A primeira é a função de local, que aqui vai ser o filter bounds, com B maiúsculo. Tá? Então perceba que quando o nome da função é escrito da forma correta, a cor aqui ela se altera e deixa de ser uma cor preta e ela vira uma cor roxa, para falar que essa função existe e está escrito da forma correta. Então, como é uma função, ela sempre vai ser seguida de um parênteses aqui dentro. Tá?
Então, o que a gente precisa passar para essa função filter bounds, que ela vai filtrar a nossa coleção de imagem no local que a gente deseja? A gente vai passar a variável que contém as informações do local, né? Que no caso aqui, eu dei o nome para ela de local, talvez você possa utilizar outro nome, tá? Então é só escrever aqui, local, e já vai acontecer esse filtro, tá? Então, se eu rodar o nosso código aqui em Run, não vai acontecer nada, ele só vai atualizar o mapa aqui, mas para a gente não acontece nada. Por quê? Para a gente começar a ver as coisas que a gente fez, a gente precisa usar a função print, tá? Então, print com P minúsculo, abre e fecha parênteses. O print, ela mostra para a gente o que está acontecendo aqui na aba console, tá? Então, se eu pôr print Sentinel-2 e dar o run novamente, ele já vai carregar aqui a nossa coleção de imagens que intersecta com esse polígono, tá? Então, se eu clicar, eu vou aumentar aqui, ó, a aba. Ó, então, percebam que a nossa coleção de imagens, a Image Collection, desse Copernicus S2 SR Harmonizer, tá? Que foi o que a gente utilizou aqui. Ele contém 286 imagens com 23 bandas cada, tá? Então, se eu abrir aqui, ele vai listar as bandas possíveis, né? Que seria banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Algumas bandas que usam para fazer filtro de nuvem, tá? E aqui dentro de features estão as nossas imagens, tá? Então, vou abrir aqui, ó. Então, cada uma desses itens aqui é uma imagem que intersecta com o nosso polígono, tá? Então, vou abrir uma aqui, só para a gente entender como que se dá essa forma. Então, ó, aqui dentro dessa imagem, a gente tem 23 bandas, tá? Mostrando cada uma delas. E algumas propriedades, né, que a gente pode usar para filtrar. Como, por exemplo, ó, a porcentagem de nuvem, né, que aqui está falando que nessa imagem toda existe 28% de nuvem, a gente pode usar isso para fazer um filtro, tá, que eu vou mostrar em seguida. Tá? Então já vou deixar aberto aqui, vou aumentar nossa tela, e aqui eu vou colocar mais um filtro, que é o nosso filtro de data, né, que seria ponto, de novo, filter, date com D maiúsculo, abre e fecha parênteses. Tá? Então, como aqui já está chegando próximo ao limite, eu vou pegar logo depois do local e vou dar um Enter. Aí eu vou dar um espaço e jogar esse filtro aqui embaixo para ficar mais organizado. Tá? O nosso filtro de data ele funciona da seguinte forma. Vai entrar uma data aqui entre as aspas, que é a data de início, depois vai ter uma vírgula e vai entrar a data de final, o fim do nosso período. Tá? Então eu vou escrever aqui, ó, essa forma de escrever a data aqui dentro do end. Então é o ano, vou colocar 2021, tracinho, o mês, tracinho, o dia. Tá? Então é ano, mês e dia. E o nosso fim, que a gente vai rodar até 2022, colocar o mês 6, dia 30. Tá? Então esse é o nosso período. Tá? Então se eu rodar, perceba que aqui tinha 286 elementos, então vou rodar de novo. Ó, já caiu para 110, porque as imagens que estão fora desse período não foram mostradas para a gente. Tá? O que a gente vai fazer agora é fazer um filtro de nuvem bem simples aqui. Então a gente vai entrar aqui, ó. Então vamos de novo. Nossa coleção de imagens. Cliquei em Features para mostrar todas elas. Selecionei uma qualquer, que é só para eu pegar o nome. Vim aqui em Propriedades. E aqui eu vou filtrar por uma propriedade. Eu vou pegar aqui, ó, Cloud Coverage Assessment, tá? Não, na verdade, eu vou pegar... Não, pode ser essa mesmo.
Vou copiar aqui, ó, copiar esse nome, que a gente vai usar ele aqui no código, tá? O que a gente vai fazer, eu vou dar outro Enter, ponto, e vou encadear outro filtro aqui. Esse filtro ele é um pouco diferente dos outros porque a gente está filtrando uma propriedade específica. Tá? Ele funciona da seguinte forma. A gente vai escrever filter e vai abrir parênteses. Tá? Aí aqui dentro desse filter, a gente vai passar uma função que se chama assim, ó, ee de Earth ponto filter com F maiúsculo ponto. Aí aqui a gente pode falar se o valor que a gente vai filtrar ele é igual. Se for igual, a gente usa o EQ de equal. Se a gente quer um filtro que a gente está falando maior que ou menor que, seria outra forma. Menor que é less than, que é LT. Maior que é GT, great than, que é maior que. Como a gente vai trabalhar com nuvem, eu vou usar o menor que é o less than, se escreve dessa forma. E aqui dentro, eu vou abrir um parênteses de novo, e ele vai funcionar da seguinte forma. Vai entrar como texto dentro das aspas, o nome da nossa propriedade, tá? Que eu usei essa aqui, eu vou colar ela aqui, tá? E depois eu vou dar uma vírgula e eu vou passar um valor numérico, que vai ser o nosso filtro. Então, vou colocar aqui 20%, tá? 20. Então, tudo que for maior do que 20, eu não vou pegar. O filtro, ele vai filtrar nessas imagens. Tá? Ele vai filtrar através dessa propriedade e esse valor. Então, eu vou rodar aqui de novo o nosso código, tá? Então percebam que aqui, ó, de 110 elementos, ele vai reduzir um pouco. Ó, já caiu para 59 elementos, tá? Então, antes da gente prosseguir, fizemos um primeiro filtro, que é as imagens que interseccionam com esse local. Depois um segundo filtro, que são as datas do período que a gente quer analisar. E um terceiro filtro, que é imagens que tenham pouca incidência de nuvens, tá? Então, para isso, usamos a propriedade Cloud Coverage Assessment e pegamos tudo que é menor do que 20%. Tá ok? Então, vamos seguindo aqui com o nosso código, tá? Vou pular uma linha para ficar mais organizado. E o que a gente vai fazer agora é criar um gráfico. Tá? Então, para isso, a gente usa a função. Ela é um pouco comprida, mas se escreve assim. É UI, de interface de usuário, né? Ou seja, tudo que é UI, o usuário consegue interagir com ele. Tá? Então, é User Interface, tá? Por isso tem o UI. Depois, vai ter o chart, que é um gráfico com C maiúsculo. Ponto image, que a gente vai fazer um gráfico através de uma imagem. Ponto series by, com B maiúsculo, region. Tá? Então a gente está fazendo um gráfico interativo usando uma imagem, criando uma série por uma região, que a região seria esse que desenhamos aqui. Tá? Então, como é uma função, abre e fecha parênteses. Tá? Aí, essa função a gente precisa passar as informações que ela precisa para executar no formato de dicionário. O dicionário é uma forma de escrever os dados aqui para a gente, tá? Que é bem simples. Ele só precisa estar entre as chaves aqui. Então, eu abri e fechei as chaves, ó. Abri e fechei e as informações vão vir aqui dentro. Mas antes de começar, eu vou ter que salvar tudo isso aqui em uma variável. Então, já vou criar aqui. Da mesma forma que criamos aqui em cima, eu vou criar aqui embaixo. Então, vai ser var, vou chamar de gráfico, igual a nossa função que gera o gráfico. Tá? Então, o que falta para a gente é passar as informações aqui dentro do nosso dicionário. Ou objeto também, né? Chamado no JavaScript.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um Enter, porque como é bastante informação, o Enter ele vai facilitar a forma que a gente enxerga essa função, vai ficar mais organizada. Então, a primeira informação que a gente vai ter que passar é a nossa coleção de imagem. A gente vai escrever Image Collection, com C maiúsculo, Image Collection, tá? Aqui vai ter os dois pontos e aqui vai ter o que é a nossa Image Collection, que no caso é o Sentinel-2, tá? Então vou colocar aqui. Logo após colocar a variável, que isso é o Image Collection, a gente precisa dar uma vírgula e colocar outra informação para a gente construir essa função, que é regions, que é a região que vai ser executado esse cálculo, né? Então, region, dois pontos, e aqui para a gente é o local que a gente criou lá inicialmente. Então, regions vai ser local, tá? Mais uma vírgula. Aí, aqui ela se chama reducer. O que é o reducer? O reducer é o cálculo que ele vai utilizar para transformar a informação que são vários pixels da imagem que vai interseccionar o nosso retângulo em um valor numérico. Então, o reducer ele vai usar um cálculo que pode ser, por exemplo, a média, a soma de todos os pixels ou desvio padrão. Enfim, tem várias opções. Aqui no caso a gente vai usar a média. Tá? Então, como a gente passa que o reducer que a gente vai utilizar é média? Então, a gente vai escrever numa forma de função que vai ser ee.reducer com R maiúsculo, ponto min, de média, tá? E por ser função, tem que abrir e fechar os parênteses. Tá? Então, vírgula, que a gente vai passar outra propriedade, que aqui no caso é a band. É a banda que a gente vai usar para fazer esse cálculo, tá? Então, a banda, a gente vai escrever ela na forma de texto, por isso as aspas, tá? E quais são as bandas disponíveis? Então, se a gente entrar aqui de novo, ó, na Image Collection, Band, a gente vai ver que a gente tem a B1, a B2 e assim sucessivamente, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar a B8, tá? Que é a banda do infravermelho próximo do Sentinel-2. Então, como que eu falo que eu vou usar a B8? Aqui dentro das aspas, eu escrevo exatamente como está aqui, tá? Que é B8. Depois eu vou dar mais uma vírgula e vou passar outra propriedade, que é o scale, tá? A escala. O que é a escala? É o tamanho do pixel que ele vai considerar para fazer esses cálculos. No caso aqui, para executar essa média. Tá? Então, a escala, a gente vai respeitar a resolução espacial do satélite Sentinel-2, que é 10 metros. Então, na escala, a gente passa o valor numérico 10. Tá? Numérico é porque ele não está entre as aspas. Tá? Tudo que está entre aspas é um valor de texto. Mais uma propriedade, que aqui vai ser o eixo X do gráfico, né? Que vai ser xproperty. Xproperty, dois pontinhos. E aqui vai entrar como texto. O que é essa propriedade que a gente vai passar? É a data. Só que a data ela não vai se escrever, ela vai se escrever de uma outra forma. Se eu entrar aqui nas propriedades, cadê? Vamos procurá-la aqui. Vou procurar ela, não está aqui. Vou entrar aqui. Aqui. Aqui achei a última propriedade. Essa propriedade aqui, ó, system 2.time start, é
o valor de data no qual a imagem foi adquirida pelo satélite, tá? Então a gente usa essa propriedade como a nossa referência de data para a gente construir o nosso gráfico. Então a nossa propriedade x vai ser essa aqui, ó, System Time Start. Tá? Eu vou copiar e colar aqui dentro das aspas. Tá? Então já definimos o nosso eixo x e é só isso. Tá? Então temos todos os elementos necessários para a gente fazer a construção do nosso gráfico. O que a gente vai fazer agora é ver o nosso gráfico aqui no nosso console. Tá? Então, para isso, aqui no print, em vez de eu mostrar a nossa coleção de imagens, eu peço para ele mostrar o gráfico, tá? A nossa variável gráfico. Então, vou escrever aqui gráfico e vou dar o run. Então, ele já vai estar gerando aqui e aqui. Nosso gráfico já está construído, tá? Então, ele mostrou para a gente aqui, ó, o valor da B8, tá? E, por ser uma função de interface de usuário, o i, a gente consegue interagir com essa informação, né? Então, ele é responsível quando passa seu mouse, tá? Então, a gente consegue ver os valores em relação à data. Além disso, é possível também a gente fazer o download desses dados. Se a gente clicar aqui, ele abre uma janela, no qual é possível fazer aqui, ó, o download CSV, tá? Ele vai abrir uma planilha para a gente. Então aqui a gente vai ter a data e o valor dessa imagem na respectiva data. Tá? Só que aqui eu fiz da B8, né? A ideia aqui é fazer do índice de vegetação NDVI. Então vão ter mais uns passos aqui, porque precisamos calcular o NDVI para cada imagem dessa nossa coleção. Então, para fazermos esse cálculo do NDVI, a gente vai construir a linha de código aqui entre a nossa coleção de imagem, tá? E o gráfico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função personalizada até. Até então, utilizamos funções pré-feitas aqui, né, do próprio sistema, e agora a gente vai criar a nossa. Então, para isso, a gente cria uma variável, né, então vai ser var, eu vou chamar de índice vegetação, tá? Igual, e aqui vai ser function, é a função que cria a função, tá? Ela se escreve da seguinte forma. For function, abre e fecha parênteses, e aqui dentro das chaves são os cálculos que essa função irá executar. Tá? Ponto e vírgula. Então, como que é a estrutura da função? Eu vou escrever aqui, ó, colocar duas barras, porque aqui a gente comenta o código e ele não vai rodar quando a gente clicar o run. Então, a gente pode comentar aqui dentro que não vai interferir no nosso código. Eu vou chamar aqui de execução da função, tá? E aqui o que ela retorna, né? Retorno. Então aqui dentro a gente escreve tudo que vai executar dentro da função e aqui o que ela vai retornar. Escreve da seguinte forma, return, e aqui vai retornar a variável que a gente deseja. Tá? Então a primeira coisa para a gente construir essa função é definir aqui dentro dos parênteses um nome de variável que ela vai executar somente aqui dentro. Tá? Eu vou chamar de imagem, que vai fazer mais sentido agora. Então, aqui eu vou ter que criar outra variável que vai receber o nosso NDVI, tá? Então, var NDVI vai ser igual a imagem, nossa variável,
que vai ser executada aqui dentro. Imagem, a gente vai criar uma função que ela cria uma expressão numérica, que a gente vai fazer o cálculo do NDVI, que vai ser expression, abre parênteses, tá? Aqui dentro do expression, ele funciona da seguinte forma. A gente vai passar como forma de texto a nossa expressão numérica e depois vai criar uma vírgula e dentro de um dicionário a gente vai falar o que é cada coisa da nossa expressão numérica. Então aqui, ó, eu posso escrever a fórmula do NDVI, que é o NIR, infravermelho próximo, né? Menos o vermelho, menos o red, dividido pelo NIR mais o red. Certo? Então, essa é a nossa expressão do NDVI. O que eu vou fazer é criar uns parênteses para que os cálculos eles aconteçam separados e essa subtração aconteça antes de fazer a divisão por essa soma. Tá? Depois de criada a nossa expressão, aqui dentro dos nossos colchetes, tá? A gente vai passar o que é o NIR e o que é o red, que são as nossas duas variáveis que colocamos aqui dentro. Então, para ficar mais organizado, eu vou dar um Enter aqui e vou falar assim, ó, abre aspas, unir, tá? Dois pontinhos, na mesma ideia que fizemos aqui, né? Tá? A variável, dois pontinhos e o que ela recebe, tá? Então, unir, dois pontinhos, ele vai receber o quê? Ele vai pegar o imagem, ele vai pegar a nossa variável imagem, ponto select, que é a de seleção, e vai pegar a nossa banda, né? A banda do NIR é a B8, tá? E a variável red vai receber imagem, ponto select, e a banda vermelha do Sentinel-2 é a B4, tá? Então tá pronta a nossa expressão que cria o NDVI. Tá? O que a gente precisa fazer agora é criar um nome para essa banda. Por exemplo, a B8 ela recebe o nome B8, a B4 tem o nome B4. O NDV a gente precisa falar o nome dela. Então aqui, ó, depois que calculou tudo a nossa expressão, logo depois a gente põe uma função aqui que chama rename, que ele vai renomear e vai chamar para a gente de NDVI. Tá? Então aqui para a gente está pronto. O que ele precisa fazer agora é retornar o NDVI, a nossa variável NDVI. Então return NDVI. Certo? Após construída essa função, a gente precisa aplicar ela aqui na nossa coleção de imagem, tá? No Sentinel-2. Então, a gente escreve da seguinte forma. Vamos ter que criar outra variável, então var de novo. Eu vou chamar de índice Sentinel-2, tá? Como que a gente passa esse cálculo aqui, que vai aplicar a nossa função aqui dentro da nossa coleção de imagem? Então, vai ser igual a Sentinel-2, Sentinel2.map, índice de vegetação, que é o nome da nossa função. É dessa forma que a gente passa todos esses cálculos aplicados à nossa coleção de imagem. Tá? Então, para a gente ver o que vai acontecer, eu vou pegar esse print aqui do gráfico e vou dar um print aqui no índice Sentinel-2, para a gente ver o que vai acontecer. Então, ele vai calcular. Então, ele calculou para a gente a nossa coleção de imagens.
Então, se a gente entrar aqui nas propriedades, agora a gente tem uma banda só, que é a NDVI, tá? E ele tem uma propriedade aqui que ele criou, que é o System Index, que é como se fosse o código de barra da imagem, né? Ele vai dar a localização dela e a data dessa imagem, 2021 0105, tá? Então aqui já funcionou. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: eu vou mudar a função do gráfico para ele usar a coleção de imagem do índice Sentinel-2, né? Que é onde está a informação do NDVI. Em vez de ser Sentinel-2, eu vou trocar aqui, ó. Tá? A região é a mesma, a média é a mesma, só que agora a banda ela vai se chamar NDVI. E só adiantando vai dar um erro, porque não temos a nossa propriedade System Time Start. Então, olha, o que vai acontecer? Opa, eu não troquei o print aqui. O print, de novo, é o gráfico, que a gente quer ver ele. Mas o erro já apareceu, ó. As feições contêm valores número dos valores que chamam System Time Start. Então, como que a gente passa o System Time Start aqui na nossa função que calcula o NDVI? Da seguinte forma: aqui dentro do return, a gente vai colocar uma função que ela pega uma propriedade e grava ela para ela não se perder. A função que faz isso se chama set. Logo aqui no return, a gente vai colocar o set, e ela funciona da seguinte forma: a gente vai setar, né, o nome da propriedade, tá? Que eu vou usar o mesmo, System Time Start. Vou colar aqui, tá? Vírgula, de qual propriedade que a gente vai pegar. Para a gente pegar uma propriedade, a gente vai precisar usar a função get. E como que funciona? A gente vai pegar a nossa imagem, né? Nossa variável aqui da função imagem. Vai escrever aqui imagem, ponto get, que ela pega uma propriedade da imagem e grava para a gente com esse nome, tá? Então, o get pega e o set grava. Tá? E ele vai pegar o que no get? A própria propriedade System Time Start. O que está acontecendo aqui? Eu entro na imagem, eu pego a propriedade System Time Start e gravo em NDVI. Tá? Aí se eu der o run aqui, ele vai executar para a gente sem problema, porque agora essa propriedade existe. Tá? Então temos aqui a nossa série histórica do NDVI para esse local que eu desenhei. Tá. Outra coisa que poderemos fazer é ajustar esses nomes aqui, né? Deixar em português, por exemplo, ajustar o nome do eixo Y. Então, para isso, a gente usa a nossa variável gráfico, tá? Esse é gráfico. Aí tem uma função que chama setOptions, no qual a gente passa algumas opções do gráfico aqui dentro. Então a gente passa de novo na forma de dicionário, né, entre as chaves. Então vou escrever aqui, entre as chaves, e aqui dentro a gente vai passar aqui o título, dois pontinhos, ele vai ser, vou chamar aqui, ó, de série histórica do NDVI, tá? A vírgula. O eixo Y, o nome aqui, esse NDVI velho, a gente vai trocar da seguinte forma. Então o título já está setado, vírgula. Aqui ele vai ser chamado de V de vertical axis, né? O eixo vertical. V-axis vai receber, ele recebe outro dicionário. O eixo vertical a gente tem que passar a informação na forma de outro dicionário, ele não vai direto igual o título, tá?
Então, o que vai aqui dentro, ele recebe o nome de título também. 2 pontinhos e o nome que a gente vai dar. Eu vou chamar de valores de NDVI. Tá? Então, por que a gente passa dentro de outro dicionário? Porque o nome título, diretamente, ele está relacionado ao título do gráfico. E dentro do VX tem a propriedade título, que vai ser o nome do nosso eixo Y. Tá? Então, é só uns cuidados na hora de escrever, mas depois que escreveu uma vez, fica salvo e não tem erro. Eu vou rodar de novo. Então, já trocou aqui o nome, tá? Dos nossos valores. O nome do nosso gráfico. Então, da mesma forma, a gente consegue baixar esses dados, tá? E a gente vai ter os valores de NDVI, tá? Com um filtro de nuvem já embutido e uma série histórica. Tá certo? Aqui no Excel para a gente trabalhar da forma que desejarmos. E o que dá para fazer aqui, depois de escrito esse código, você pode trocar a posição desse local só arrastando ele. Então, eu quero ver a série aqui deste ponto agora. Só mudar, clicar em Run de novo, que ele já vai gerar com os outros valores, já vai estar automático essa mudança. Não é fixo para esse local específico. Tá? Então aqui eu vou... Deu um zoom muito grande. Vou colocar em outro local. Vou colocar aqui. Run de novo, ele já vai trocar os valores para a gente. Certo? Bom, pessoal, espero que tenham entendido e tenham gostado. É uma ferramenta muito útil no dia a dia. Lembrando que, se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, podem entrar em contato com a Geplant através do e-mail contato@geplant.com.br. Obrigado e até a próxima!